Hoje, finalmente, eu vou responder a tag dos 50%, que ela é super famosa aqui no Booktube e que eu gosto bastante. Afinal de contas, permite fazer um balanço, uma retrospectiva das minhas leituras do primeiro semestre do ano. E também, no final do vídeo, eu vou mostrar brevemente para vocês todos os livros que eu li nesse primeiro semestre. Porque eu tava vendo ali, respondendo a tag, vários livros que eu li ficaram de fora. Então é uma forma de deixar registrado, dar dicas para vocês de outros livros que eu li nesse primeiro momento aí do ano, tá bom? Lembre-se que todos os livros que eu citar vão ter links aqui no box de descrição. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de hypar esse vídeo porque me ajuda bastante. E a primeira pergunta já começa em grande estilo, que é o melhor livro que eu li até o momento em 2026 e sem sombra de dúvidas é Os Miseráveis de Victor Hugo. Esse grande clássico da literatura, essa obra monumental, desafiadora, né, esse super calhamaço aqui. E eu fiquei sempre na dúvida, né, porque ano passado eu li O Conde de Monte Cristo e ficou assim, favorito da vida. E falei, será que Os Miseráveis desbanca o Conde de Monte Cristo? Ainda não tenho essa resposta pra você, mas ouso dizer que ele ocupa o primeiro lugar juntamente com o Conde. Esse livro é maravilhoso, ao acompanhar a história de vários personagens super marcantes, como Jean Valjean, Fantine, Cosette. Você se encanta com esses personagens, a forma como o Victor Hugo escreve, ele escreve de forma poética, mas ao mesmo tempo simples, em que te toca profundamente. Os personagens eles são muito bem construídos, desenvolvidos. Eu sei que tem aquelas famosas digressões que realmente elas são desafiadoras em alguns momentos, mas elas são bem importantes para construir todo o cenário e toda a questão da moral dos personagens, todos os dilemas que eles participam, né, que eles têm, os contrapontos que o Victor Hugo constrói aqui ao longo da narrativa, dando exemplos de pessoas com vidas semelhantes até, mas porque tem às vezes uma dose de representação de uma fé, de alguma moral ali diferente, elas acabam fazendo escolhas diferentes, como aquilo impacta na vida delas e de outras pessoas. Então é um enredo muito profundo, muitos dilemas, você torce, você se apega a esses personagens. É um livro que, assim, você não esquece. Uma vez lido, você realmente não esquece, ele te marca profundamente, então realmente virou um grande favorito da vida, tá ocupando ali o top 3 favoritos da vida. Impossível, não, assim, impossível falar outro livro e com certeza vai ficar entre minhas melhores leituras do ano. Com certeza, tá? Ele vai aparecer mais aqui respondendo a tag, tá? E eu preciso trazer um vídeo aqui pra vocês no canal falando a respeito dessa obra, tá bom? Próxima pergunta é a melhor continuação que eu li até o momento. Eu tô pra ler algumas séries, mas eu não tenho nenhuma série pendente no momento. Então vou dar uma leve roubadinha nessa resposta, porque não é uma série, na verdade é o esquema de pirâmide literária, né, quem me acompanha que sabe, vou deixar linkado aqui o vídeo também no box de descrição, que é o meu esquema de pirâmide literária que surgiu a partir da minha leitura de Quo Vadis, né, então teve o Ben-Hur, então eu vou considerar isso como uma sequência ali do meu esquema de pirâmide, né, então seria o segundo livro que eu tive interesse de ler a partir da leitura de Quo Vadis. Logo depois de Ben-Hur, eu tive interesse de ler O Manto de Cristo, também foi feita essas duas leituras agora no primeiro semestre. E tem outros livros, né, que surgiram ali, então no vídeo eu explico melhor a respeito sobre isso. Mas Quo Vadis, né, uma leitura que eu fiz ano passado, extremamente transformadora, que é um grande clássico, é um grande épico cristão, tá? E aqui nós temos algo parecido e que eu gostei bastante dessa experiência de leitura, em que você acompanhar o Judá, um príncipe ali, em que ele vai ser traído por um grande amigo, né, o Messala, e que ele vai jurar vingança ali, então vai ter momentos ali que ele vai se encontrar depois com a figura de Jesus, e tem muito essa questão da até que ponto vale a vingança, o que que ela vai te ajudar, o que que ela realmente representa na sua vida. Eu gosto muito desse tema de vingança, vocês vão ver que ele é recorrente em algumas das leituras aqui que eu fiz ao longo, principalmente desse primeiro semestre, tá? Mas eu já falei em vários momentos a respeito desse livro, porque ele passa dessa mensagem. Então, nesse primeiro momento, você tem a questão do Judá Ben-Hur, ele tendo essa traição do amigo, ele atrás da família também querendo saber o que aconteceu com a mãe, com a irmã, enquanto ele foi condenado às galés. Então, tem um tema recorrente aqui em relação aos miseráveis, né? Em que o personagem aqui também é condenado a trabalho forçado, né, na questão das galés. Mas ele tá com essa vingança na cabeça em mente, principalmente do Messala, que é um amigo dele e que ele fez tanto mal. Então, realmente é uma leitura que passa isso, tem esse momento, mas tem aquela mensagem cristã envolvida nessa história aqui.
Confesso que Covardes é um livro ainda que eu amo ainda mais, tá? Mas Ben-Hur eu gostei muito, muito, muito de ter feito essa leitura. E nesse esquema aí também de continuação, falei pra vocês, é o Manto de Cristo, tá? Do Lloyd Douglas. Esse livro, ele já vai tocar mais no assunto, não da história, assim, de ser um grande romance, como tem no Covardes, um tema principal, digamos assim, e Ben-Hur também, tá? E tem a questão da trama cristã, dos ensinamentos, da moral de alguma forma ali envolvida. Esse aqui já vai focar muito nos ensinamentos de Cristo mesmo, tanto que ele vai focar no personagem aqui, ele aprendendo e indo atrás de todos, de tudo dos ensinamentos de Cristo, entender quem foi a figura dele, entender a ressurreição de Cristo também, e de todos os milagres envolvidos na figura de Jesus. Gostei muito da experiência também de leitura desse livro. Então, assim, realmente foram duas, digamos, continuações que eu li a respeito da minha pirâmide literária que surgiu a partir de Covardes, tá? A próxima pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que não li ainda e que eu quero muito ler? Assim, são 4 livros que eu vou falar pra vocês, tá? De livros, inclusive, que apareceram no último vídeo aqui do canal de Book Haul, tá? Acho que foi o penúltimo, na verdade, tá? Que são 4 livros recém-chegados aqui, mas muito desejados, tá? O primeiro deles é Vertigo, que foi a obra que inspirou, inclusive, um filme que eu gosto muito do Hitchcock, com o James Stewart e a Kim Novak. Então tem todo esse teor psicológico. É um livro bem curtinho, tá? E tem toda essa trama psicológica de um homem que contrata até o serviço do amigo dele pra seguir os passos da mulher, porque ela tá com um comportamento estranho. Mas esse cara, ele acaba ficando também obcecado e entra nessa trama, nessa espiral toda psicológica mesmo, algo que eu gosto muito dos livros. Inclusive, ele, e juntamente com esse outro título, né, que é A Mulher de Preto, que é um grande clássico aqui, gótico. É também um livro bem mais curtinho também, então tem essa pegada de uma mansão, uma casa assombrada, fantasma, coisa assim. Então, elementos talvez pegando Bebê de Rosemary e algo, de repente, como Rebecca, duas leituras que eu gosto muito, então eu já sinto essa pegada, talvez, em ambos livros, né, nesse teor psicológico. E aí eu tô pra fazer depois um vlog de leitura pra vocês com essas duas obras e depois outras também, tá? Então, quero muito ler ambos. Esse livro já tinha sido lançado, A Mulher de Preto, algum tempo atrás, tá? Então a Dark Side relançou, tá? Tava esgotado. Mas foi lançado agora nesse primeiro semestre. Outra aqui que foi lançamento recente também é O Dia das Trífides. Aqui nós temos uma ficção científica com teor pós-apocalíptico, né? Então, como que é a história mesmo? Agora, isso. Um cara, ele vai acordar, né, com os olhos vendados e que algo aconteceu. Então, todos vão ficar meio que um meteoro cai, algo do tipo, e todos meio que acordam cegos. Boa parte da população acorda cega, e ao mesmo tempo tem essas plantas carnívoras, né, trífides, né, meio que andam, e tem uns acontecimentos bem estranhos, e tô com altas expectativas para essa leitura também. E por fim, um outro livro aqui, tá, que é do Clube Vitorianos, né, da editora Pedra Azul, que é A Mão de Ethelberta, do Thomas Hardy. Esse aqui, eu gostei muito da escrita do Hardy, principalmente com Judas o Obscuro, um livro bem desgraceiro, mas aqui nós temos uma trama totalmente diferente do que o Hardy escreve. Aqui nós temos um livro mais voltado para o cômico, mais voltado para um personagens ali tendendo a ter um final feliz de alguma forma, pelo menos aqui é a promessa do livro, que sai totalmente desse momento desgraceiro do Hardy, tão pessimista em seus livros, na sociedade vitoriana, e nós temos uma mulher aqui que de origem humilde, mas que ela acaba tendo uma ascensão social e esconde o seu passado. Então, na hora dela escolher o casamento ali, o pretendente vai ter que analisar a situação. Então, eu acredito que vai ter mais coisas engraçadas, vai fugir do óbvio, e é muito isso que o Clube Vitorianos traz também, tá, gente? Tem vídeo aqui no canal, quem quiser saber mais a respeito, mas traz obras inéditas. Então, isso aqui é um livro do Hardy que eu fiquei super curiosa para conhecer. Outro aqui é o livro mais aguardado do segundo semestre. Então, assim, misturei alguns lançamentos, mas o primeiro que eu vou citar para vocês é o box da saga Forsyth. O que acontece? Esse livro foi o financiamento coletivo da editora Pedra Azul, tá? Via Catarse. Eu praticamente apoiei todos os livros que eles publicaram via Catarse. E estou na expectativa, né? Porque esse livro está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. É um clássico, mas ele tem aquela pegada talvez dos Bridgertons, mais de uma forma da sociedade vitoriana, algo do tipo, tá?
E, assim, a gente vai acompanhando o financiamento coletivo, e depois que bate, primeiramente, a meta 100% em que ele é apoiado, depois tem as metas estendidas. E então o livro acabou virando um box, né, dividido em 3 livros, e tô super empolgada porque já recebi os e-books dos livros, né, dos 3 livros que constituem esse box, mas tá para ser recebido em breve aqui, então estou bem empolgada com isso, tá? Mas os e-books, eles estão sendo vendidos pela Amazon e se você ainda quiser, eles têm uma cota ainda que sobra, tá? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, que fica disponível no site da editora, tá? Então, eles fazem sempre uma quantidade excedente do que as pessoas que apoiaram via Catarse, e aí acaba que uma quantidade ali, eles acabam deixando à venda no site da editora. Deixa o link aqui para vocês conferirem, caso vocês tenham interesse, tá? A edição ficou linda, estou louca pra ver, tá? O próximo aqui, esse, assim, é do segundo semestre / início do ano que vem. Mas vai ficar naquela expectativa de acompanhar o apoio, que é uma obra do Charles Dickens. Mais um Dickens saindo pela editora Pedra Azul, mais um Dickens saindo via Catarse, tá? Eu vi hoje, agora há pouco, tava com uns 85% já concluído, e tem mais de 45 dias ainda pela frente de campanha, que a obra é nada mais do que A Vida e as Aventuras de Martin Chuzzlewit. Eu acho que é o único ainda que falta do Dickens ser publicado aqui no Brasil. Então, altas expectativas, é considerado uma das melhores histórias do Dickens, tá? Então, até o momento, ele tá quase lá nos 100%, com 85%, e aí bateu 100%, aí começa aqueles extras das metas estendidas. Então, corte trilateral, imagens, né, as ilustrações originais, então vai liberando ali aos poucos, então fica naquela expectativa do segundo semestre de acompanhar isso, com certeza. E também lançamentos agora que teve em julho, tá? É o Michael, da Grace Livingston Hill, que tem essa pegada mais cristã envolvida, que é do selo Claritas da editora Pedra Azul, tá? Por um acaso, acabou que ficou 3 livros da editora Pedra Azul, tá? Mas um é porque eu apoiei e tô para receber, o outro já apoiei, só recebo aí no início do ano que vem. E esse é um lançamento que eu tô de olho, porque ainda não li nada do selo do Claritas, tá? Esse é o segundo título desse selo deles, que é voltado agora para o público cristão, mas tem uma história muito bonita. Então o homem, ele salva uma menina aí, ele acaba machucado, se eu não me engano, e ele, como recompensa, ele acaba ganhando oportunidade de estudar, né? E quando ele volta, ele percebe que essa menina está precisando meio que de uma segunda ajuda, de modificações mesmo, então eu achei a mensagem, parece que ele passa uma mensagem muito bonita na história, tá? O próximo aqui é O Grande Pescador, também do mesmo escritor do Manto de Cristo, tá? Do Lloyd Douglas. Então eu fiquei bem assim, quando eu vi o título Grande Pescador, que é a história de São Pedro, que é o personagem super importante de Covadis, né? Justamente ele que faz o encontro com Jesus e tem a frase ali do Covadis, né? Aonde vais, Senhor? Então você fica muito fissurado em saber mais sobre a vida de Pedro. Inclusive, tem um livro que sai no Clube da Biblioteca Católica que fala sobre a vida de São Pedro, que eu estou com muito interesse desde que eu fiz a leitura de Covadis. Mas esse aqui já me despertou bastante interesse também, que é O Grande Pescador, que está saindo pela Sétimo Selo, se eu não me engano, agora em agosto ou setembro, tá? E também o livro Desconhecido, do Riley Sager. É um escritor de thriller bem bacana. Eu gosto muito do Massacre da Família Hope. Eu sempre indico para vocês como uma leitura viciante, eletrizante, ali com várias reviravoltas, muito bem escrita, tá? E aí tem esse livro aí que eu gostei bastante também, do enredo envolvido. O livro que mais me decepcionou esse ano. Infelizmente, eu vou citar um livro de uma escritora que eu amo, que foi grande responsável pela minha imersão na vida aí de leitora, de rata de biblioteca. Estou falando de Agatha Christie, sim, com o seu livro O Mistério dos Sete Relógios. Eu tava com expectativas nesse livro, até porque eu queria ler esse para assistir uma adaptação que teve no início do ano. Eu não sei pra onde que saiu, se foi pela Netflix, não lembro muito bem agora, tá? Eu acho que é pela Netflix, tá bom? Mas eu peguei, tá? Sabia que não tem os grandes investigadores dela, como o Hercule Poirot, nem a Miss Marple. E assim, é um livro que não me pegou muito, eu achei meio forçação de barra. Inclusive, eu já falei isso pra vocês quando eu falei das minhas leituras de fevereiro, se eu não me engano. Em que ele tem aquele situação de uma sociedade misteriosa e que vai investigar ali uma menina ali, então que ela é meio curiosa mesmo, por investigação por conta própria. Então tem toda essa trama aí
de sociedade secreta e tal, e eu achei uma forçação de barra que a Agatha Christie faz nesse livro. Então não tem aquela coisa mirabolante do Hercule Poirot, da Miss Marple, desvendando as pistas, sabe, os elementos das cenas, as relações conflitantes ali entre os personagens. Então isso tudo que eu gosto muito de encontrar nos livros da Agatha, eu não encontrei nesse livro aqui, então foi uma grande decepção, com certeza. É uma pena falar isso de Agatha Christie, mas tenho que confessar isso pra vocês, tá bom? O livro que mais me surpreendeu esse ano. Assim, eu tive algumas surpresas muito boas, e de livros que eu não dava muitas expectativas, e assim, eu sempre deixava pra depois. Foi difícil até falar pra vocês, aí eu separei alguns aqui, e também procurando sempre não repetir o livro em outra resposta aí da tag, tá? Mas assim, eu acho que quando eu penso em uma grande assim, um livro que me chamou a atenção nesse sentido é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro me surpreendeu muito, porque eu sempre ouvia falar desse livro como uma grande história de amor, repleta de ódio entre a Cathy e Heathcliff e tal. E aí tá, e aí sempre vem aquelas imagens quando vem um trailer de um filme, principalmente agora quando teve essa adaptação, e que você vê umas coisas assim, aí você fala: "Ai, não sei se eu quero ler esse livro". Sim, eu sempre teve interesse de conhecer as irmãs Brontë, esse aqui foi meu primeiro contato, no momento até o único contato das irmãs Brontë, mas ele abriu a porta de entrada ali, quero ler tudo dessas irmãs, porque realmente é um livro que me despertou esse interesse. A escrita é muito, muito boa, o enredo ali, então assim, é um livro que é muito mais do que os filmes vendem, né, até porque os filmes, pelo que eu já vi, assim, por cima, de algumas adaptações, não assisti, mas pesquisei, eles acabam se concentrando na primeira parte desse livro, e eu nunca vi imaginar que esse livro era dividido em 2 partes, que tem toda uma segunda geração ali, decorrente dessa primeira parte desse livro ali, e eu não sabia. Então isso aqui não é uma história de um amor obsessivo, é de uma vingança obsessiva. Então, de novo, a vingança recorrente nas leituras, né. Mas isso que eu percebi, então você vê assim: "Ai, o amor obsessivo, eu não quero ler sobre isso, dessa questão desse amor, essa questão". Mas quando você vê que é muito mais sobre vingança do que sobre amor, você começa a perceber outras coisas nessa história. Além disso, a forma como é construído, em que você tem mais de um narrador, né, 2 narradores ou até múltiplos narradores de alguma forma ali, em que um personagem está visitando, e aí depois ele acaba encontrando alguém que trabalhou, volta na história, conta o que aconteceu lá no passado, volta para o presente, e depois a história avança um pouco, é bem interessante. E quando você cai nessa história, e você se depara com o cenário ali, já com essa segunda geração já desenvolvida, nesse primeiro momento, antes de você voltar ali no passado, é bem interessante porque você fala: "Mas espera aí, que relação é essa do Heathcliff com essa outra pessoa?". Aí você olha os sobrenomes, você fica naquela coisa meio confusa, e aí você fica instigado a ler esse livro. Então realmente é um livro que me surpreendeu muito, muito, muito positivamente, eu não sabia que eu ia gostar tanto dessa história, tá, não quero nem me alongar tanto, senão eu vou ficar falando muito do Morro dos Ventos Uivantes e não termino de falar dos outros títulos, tá. Outro que me surpreendeu bastante é esse aqui, esse piquitucho aqui, que é o último dia de Condenado, do Victor Hugo. Sim, mais um Victor Hugo, vocês vão ver que é um escritor que já, né, tá lá queridíssimo. Ele me surpreendeu por ter, assim, eu não ouço de falar tanto desse livro assim, como, claro, Os Miseráveis, como Corcunda de Notre Dame, como Os Trabalhadores do Mar. Esse aqui acaba meio que ficando um pouco esquecido, e ele tem um impacto muito grande, até porque tem uma parte aqui nesse livro em que vai ter um prisioneiro e tal, que ele foi condenado por roubar pão para dar alimento para os sobrinhos, que inspira a história, então, do Jean Valjean em Os Miseráveis. Então, esse livro, o que que vai falar aqui Victor Hugo? Ele é extremamente psicológico, bem curtinho, bem fácil de ler, tá? Se você quiser ter um primeiro contato mais tranquilo com Victor Hugo, e ele vai acompanhar as últimas semanas, os últimos dias, as últimas horas de um homem condenado à guilhotina. É uma forma do Victor Hugo denunciar esse esquema de morte. E o interessante, a forma como ele usa aqui, de não dar nome a esse cara que está sendo condenado, nem o crime ao qual ele cometeu. Então a gente não consegue condená-lo. Então ele fica pra gente, quando ele relata toda a angústia, todo o sofrimento que causa uma pessoa saber que tem uma hora
para morrer, e tudo aquele momento, como ele é tratado, todo aquele ambiente claustrofóbico que a gente fica junto com o personagem, isso é muito interessante, muito bacana de acompanhar a forma da escrita, tá, gente? Quando eu falo bacana nesse sentido. E dessa recurso que ele utiliza, a gente se compadecer com esse homem que a gente não sabe nem o que ele cometeu, e isso não importa pra gente, porque a gente fica com dor na pele, a gente fica com aquela a sensação do conflito interior que ele está vivenciando. E o Victor Hugo, como eu disse para vocês, com essa escrita dele poética, simples, tocante, é muito bom esse livro e me surpreendeu muito também. O outro que me surpreendeu, tá? Então, assim, esses dois foram favoritados, tá? Esse aqui eu ainda não sei, questão de favoritado não, tá? Mas ele me surpreendeu porque foi o meu primeiro contato com realismo mágico, que é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Então, esse aqui me surpreendeu nesse sentido de você ter essa questão de coisas ali acontecendo, uma estrutura totalmente fragmentada e ele indo visitar, né, o protagonista dessa história, indo visitar a cidade de Comala para procurar sobre o pai dele, a pedido da mãe, mas ao mesmo tempo nós temos essa estrutura fragmentada, passado, presente se misturam, vozes de pessoas mortas também, a gente não sabe quem tá vivo, quem tá morto, fantasmas, então assim, toda essa construção do realismo mágico que depois iria inspirar o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, principalmente aí ele escreveu 100 Anos de Solidão, é bem interessante. E a partir desse livro agora eu quero muito ler 100 Anos de Solidão. Já queria ler, mas a partir dessa leitura aqui me deu mais vontade ainda. Eu falei, gente, isso que é realismo mágico. Eu sempre vi falar, tal, mas pegar um livro mais... Não é que é uma leitura tranquila, assim, tá? Mas depois quando você tem uma reviravolta ali, você entende, tudo faz sentido. Vale até a pena você voltar algumas páginas ali e entender, depois você não consegue largar esse livro. Me surpreendi bastante, tá? Tem outros títulos que eu posso indicar pra vocês que me surpreenderam, mas eu não quero repetir na resposta da tag, tá? O próximo aqui é novo autor favorito. Vocês viram, né, que realmente eu li 2 obras do senhor Victor Hugo e, claro, ele virou um novo autor favorito, tá? Então, como eu li Os Miseráveis, né, e O Último Dia de Condenado, eu já queria ler antes, mas eu quero ler logo, até ano que vem, os outros livros tão famosos dele, como Os Trabalhadores do Mar e O Corcunda de Notre Dame, e também O Homem que Ri, tá? Já ia esquecendo. Então já tem todos esses livros, então tô louca pra fazer essas leituras. Realmente me conquistou já, assim, demais a escrita, todo o poder dele tocar a gente, da forma como ele constrói esses personagens, uma forma de densidade psicológica absurda. Então, é um novo autor favorito com certeza, tá? Inclusive, aí não vou conseguir mostrar nesse vídeo, eu mandei fazer um bonequinho, eu tenho de alguns escritores que eu gosto muito, né, na estante, e eu mandei botar o bonequinho do Victor Hugo, tá? Depois eu mostro outro vídeo pra vocês. Acho que eu não vou conseguir colocar a foto nesse vídeo, tá? Enfim. Agora, um outro escritor também, é aquela história, eu li um livro dele, eu já fiquei viciada, já comprei 2, agora como teve oferta, é o Manuel Carré. Então, a partir da leitura de O Adversário, eu gostei muito da escrita do Carré, principalmente nessa questão de como ele tá colocando um livro de não ficção, né? Então, a partir de um caso real, de um homem que matou a família dele, né? Então, os pais, a esposa, os filhos, porque ele vivia uma vida de mentira ao longo de mais de 18 anos. Ele mentia que trabalhava na Organização Mundial da Saúde, mentia de onde vinha o dinheiro. Então, assim, várias mentiras que sucederam a partir de uma pequena mentira, e você descobrir o Carré ali investigando, conversando e indo a fundo para entender que tem uma história muito maior atrás disso, e a forma como ele conduz isso é brilhante. Então já tô com outros 2 livros dele para ler, que é o V13 e Outras Vidas que Não é Minha. Então já posso dizer que é um livro, pelo menos é um escritor que eu estou obcecada no momento, tá? Outro também que eu tô obcecada, já quero ler tudo dele, é o François Mauriac, a partir da leitura de Nó de Víboras. Então é um escritor que traz também uma trama psicológica, um pouco, pelo menos nesse livro aqui, em que você fica ali angustiado, duvida de tudo que o personagem fala ali, né, aquele narrador não confiável, e também tem a questão de uma moral cristã em seus livros. Então, já tô com um beijo no leproso, inclusive, para ser lido em breve. Outra, no caso, uma escritora, tá, que já quero ler outras obras dela, tá, é a Alba de Céspedes. Então, eu fiquei bastante surpreendida com o Caderno Proibido, tá, dessa mulher aqui, falando dos conflitos que se passam na cabeça dessa mulher, e a forma como ela desabafa, encontra atenção ali, como ela consegue colocar, no caso, desculpa, pra fora ali, e rever a vida dela, entender um pouco mais a partir do diário, né, desse Caderno Proibido.
é bem interessante, me surpreendeu bastante, gostei muito da escrita dela e já quero ler as outras obras publicadas da Alba de Céspedes, tá? A sua quedinha por um personagem fictício mais recente. É uma pergunta assim meio, né? Sim, eu quase meio que ia pular essa pergunta, tá? Mas eu falei, acho que um personagem, eu posso interpretar assim, um personagem pelo qual eu fiquei torcendo muito, que desse tudo bem com ele, fiquei muito afeiçoada. Claro, primeiramente posso citar o Jean Valjean, mas já vou responder ele em outra categoria aqui. E pensei no Ryan Grace, de Devoradores de Estrelas, que também é um livro que me surpreendeu bastante, até porque eu não imaginava que eu ia me emocionar, chorar, rir, me divertir tanto por meio desse livro. Ele vai aparecer em outras categorias aqui, mas o personagem aqui, ele é, assim, ele é divertido, você entende os dilemas dele, a questão de que se você consegue se arriscar na sua vida, né, a sua vida em troca da população toda, né, do que representa isso, de você sacrificar a sua vida em prol de toda a humanidade, todos os dilemas, por que eu tenho que ser escolhido, não pode ser outra pessoa, tudo que ele passa ali, os conflitos, a questão da amizade dele ali no espaço, é muito legal de acompanhar e você torce muito por ele, com certeza. Então, digamos que ele seria a minha quedinha literária mais recente. A próxima pergunta é seu personagem favorito mais recente, com certeza Jean Valjean. Então, o Jean Valjean, a maneira que ele é construído, depois que você lê e termina, você não consegue esquecer tudo que ele passou, todo o sofrimento, toda a construção, toda a ajuda que ele recebeu do bispo, tudo que ele acabou modificando em sua vida, todos os dilemas. Às vezes você até torce pelo Jean Valjean fazer certas coisas, mas você depois percebe que isso não é de acordo com os ensinamentos do bispo, e ele leva muito isso a sério, e ele mesmo se pune com algumas coisas, com algumas escolhas que ele vai fazendo ao longo da história. E é bem interessante você acompanhar mesmo um cara transformado, mesmo um cara fazendo bem ao longo de sua vida, percebe como que isso ainda mexe com ele e algumas escolhas como é difícil fazer. Então é um personagem muito complexo, muito bem construído e que você se apega demais ao Jean Valjean. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, né? Separei, no caso aqui, 3 livros. Então, Devoradores de Estrelas também me fez chorar, como eu disse pra vocês, me fez rir, me fez chorar. Mas também posso dizer que Hamlet, da Meg O'Farrell, assim, é um livro que vai falar sobre luto, uma mãe enfrentando o luto, a dor de perder um filho. E não é questão de, não tem como superar isso, mas a forma como ela vai conduzir isso, e você tem flashbacks, e você se emociona com o Hamlet, o carinho dele com a mãe, com a família, com a irmã dele, tem, assim, passagens lindíssimas. Infelizmente ainda não assisti a adaptação desse livro aqui, mas eu sei que dizem que ficou muito boa essa adaptação, tenho altas expectativas que realmente o livro me tocou isso, é aquele que você derrama algumas lágrimas, com certeza. Outra aqui, que tem uma temática do luto de alguma forma também envolvida, é Quando os Pássaros Voam para o Sul. Também é um livro que toca nesse sentido, que mexe com a gente, até porque você acompanhar o Bo, personagem de 84, 35 anos, ali nesse processo de que ele tá lidando com a dor, né, de estar longe da esposa dele, por motivo dela estar doente, e também toda a questão de que ele agora tá com cuidadores em casa, então tem todo um rodízio de cuidadores ali pra ele. Ele não tá se dando mais bem, assim, não tá se dando bem com o filho dele, até porque o filho dele é muito preocupado com ele, e ele não enxerga essa preocupação do filho, a gente também fica com raiva um pouco do filho. O Bo também, em relação dele com o cachorro dele, e o filho dele falando que ele já não dá mais conta de cuidar de um cão, mas você vê que o cão é muito importante para o Bo, e a amizade que ele ainda tem com outro senhor também. Então, toda essa questão, esse conflito dele de estar ficando cada vez mais limitado por conta da idade, toda essa dor, todas essas perdas, limitações, é bem triste de acompanhar você. É impossível você ler esse livro e não se sensibilizar. É assim, é bem tocante, tá? Super recomendo pra vocês. Agora sim, um livro que me deixou feliz. Vocês viram que eu leio muita desgraceira. Então é difícil encontrar um livro que me deixou feliz, assim, né? Então, o que eu lembrei agora que me deixou feliz é Tempo de Morangos, da Bruna Martioli. Esse livro, quando eu falei pra vocês em um vídeo, eu falei como se estivesse comendo um bolo de chocolate com uma amiga. Então eu acredito que isso é uma sensação de deixar a gente feliz
numa leitura, né. Até porque a Bruna aqui, ao longo desse livro, bem despretensioso, ela não propõe nada grandioso, mas aí que tá a graça desse livro, um grande bate-papo em que ela fala da vida dela, mas fala dos livros, da paixão pelos livros, mas não fica com aquela cara de de um livro falando da vida dela, nem um livro em que ela senta e dá recomendações. É uma vida de uma menina, de uma mulher ali, leitora, e como que os livros, ao mesmo tempo, vão ajudando ela a encontrar respostas. Então a gente se sente muito ali nela. Então, ele tem aquele calorzinho no coração com as histórias que ela vai contando sobre os livros, sobre algumas leituras específicas, sobre o pai dela, sobre a avó dela. Então, ao mesmo tempo que você se emociona, se compadece de alguma parte ali das histórias, você também se engrandece ali, você se cresce muito ali junto com ela. Então, realmente é um livro que dá esse calorzinho no coração de alguma forma, com certeza. Outra aqui é a melhor adaptação que eu assisti nesse primeiro semestre. Ah, sim, eu fiquei louca. Eu li, inclusive, para assistir a adaptação Devoradores de Estrelas, tá? Eu li justamente esse livro para assistir ao filme no cinema e, assim, maravilhoso. Eu amei o livro, eu amei o filme, muito bem adaptado pra mim. Então, eu acho que os dois fazem um complemento muito bom. Eu acho que talvez se você assista só o filme, você sente falta de algumas explicações. Se você fica só no livro, é muito bom também, mas o filme ele ficou muito bem adaptado, então ele passa muita emoção, a questão da amizade, você se emociona, você ri também. Então, assim, é um livro muito gostoso, o filme é muito bom também. Eu achei muito bem adaptado, ainda mais que é no espaço. Às vezes é difícil você entender algumas coisas ali. Então, assim, eu gostei muito. E aquela cena do karaokê, gente? O que é aquilo? Ah, assim, apaixonante. Sua resenha favorita deste primeiro semestre? Essa pergunta, inclusive, fez refletir de eu voltar em fazer resenhas aqui, tá? Então, eu estou amadurecendo isso. E, inclusive, vou responder aqui essa pergunta, né? Falando de vídeos que eu gostei de fazer. Aquele do esquema de pirâmide literária, a partir de Covardes, meio que faz uma resenha de Covardes e da minha expectativa com a leitura de livros como Ben-Hur, O Manto de Cristo, Médico de Homens de Almas, O Grande Amigo de Deus. Também 2 livros da série Livros Viciantes, que vão tirar do celular. Então, aquelas leituras assim que você não consegue desgrudar. Então, eu acabo fazendo um breve comentário de várias leituras ali. Então, são vídeos, né, que meio que funcionam, não é nem como resenha, mas que eu acabo falando ali, dando umas explicações legais sobre obras ali que me marcaram bastante, e que talvez vocês vão gostar também. O livro mais bonito que eu comprei ou ganhei aí no início, né, desse ano. Então, o primeiro deles, com certeza, é Dombey Filho, do Charles Dickens. Esse livro foi um apoio que eu fiz via Catarse para a editora Pedra Azul. Então, um livro do Dickens, tá vendo? Então, assim, ele bateu todas as metas. Normalmente, os livros do Dickens acontecem isso, tá? Então, Hot Stamp, A Lombada. Tem um vídeo no canal em que eu mostro esse livro em detalhes, tá? Olha que coisa mais linda, preciosa. E fora que é Dickens, né? Olha aqui por dentro, a folha de guarda. Aqui também por dentro tem ilustrações, tá? Corte colorido. Assim, é uma edição muito linda, muito bem acabada. Então, assim, perfeita. Outra aqui, que foi uma aquisição que eu fiz, é das Crônicas de Nárnia, dessa edição aqui de volume único, tá? Edição comemorativa de 75 anos. Ela tem essa jacket, tá? Do leão aqui, que é lindíssima. E aí você tira, ela tem esse tecido aqui com esse hot stamp também. E esse corte também trilateral, muito lindo, tá? Fitilho, ilustrações, a folha de guarda aqui com o mapa, belíssimo. Também por dentro, seguindo o jeito, né, dos outros livros, né, de forma individual, então com as ilustrações coloridas. Enfim, uma obra, assim, muito linda a edição. Outra edição lindíssima aqui também é o 100 Anos de Solidão, nessa edição também comemorativa, tá? Então é uma edição totalmente ilustrada. E por dentro aqui, belíssima. Olha aqui, deixa eu pegar uma página aqui. Deixa eu colocar aqui, olha aqui. Essa aqui é uma das minhas favoritas da página, olha. Assim, lindíssima também esse trabalho gráfico aqui. Quais livros você precisa, quer muito ler até final do ano, tá? Então separei alguns que eu já comecei. Lembrando, eu tenho alguns livros da minha lista dos 12 livros, tá? Não li todos ainda, tô no processo de leitura dos 12 livros para 2026. Mas então, tem aqueles livros, então primeiramente eu vou citar outros, tá? A Odisseia, já comecei a leitura, tô olhando nessa edição daqui do Clube Literatura Clássica, lembrando que a gente tem cupom de desconto. E eu tenho, inclusive, a edição do Frederico Lourenço, tá? Mas eu comecei a leitura, eu li o início aqui, a questão do verso do Núnico, né? Porque aqui é a tradução do Carlos Alberto Nunes.
e eu gostei muito. Ela se aproxima mais do original, da musicalidade, né, do verso ali. Depois a gente até pode conversar, pode não, a gente vai conversar mais a respeito desse livro. Então eu tô no início do canto 1, tá? Tô quase concluindo ali. E, assim, tô apaixonada em reviver nessa história. Quando eu li na época da escola, eu li, claro, no formato de prosa, em versão adaptada ali para estudantes. E eu sempre gostei muito de mitologia, então é um livro que eu com certeza quero acabar agora até o final do ano. Então, assim, não quero demorar tanto assim, mas é um livro que tá em andamento e vou terminar aí no segundo semestre. Outra que eu quero pegar logo para ler é um livro do mês agora, de julho, do Clube Literatura Clássica, que é o Xuxingurá, tá? Esse aqui se baseia em um episódio histórico real que é envolvido a saga dos 47 Ronin. Então, eu achei bem interessante quando eu produzi material para o clube. E essa questão a partir de uma peça inspirada. Então, assim, primeiro que a edição tá belíssima. Tô até caindo as coisas. Tá belíssima e tem toda a questão que baseia nessa questão real dos 47 Ronin, e é uma questão também que falando sobre o conceito de uma vingança focada na busca por uma honra, lealdade, algo do dever coletivo. Não essa vingança que a gente costuma, por exemplo, ver em Conde de Monte Cristo, que é uma vingança mais pessoal. Aqui você vê uma vingança muito maior do que isso. Então, uma vingança olhada pelo ponto de vista da cultura oriental. Então, é um grande clássico japonês. Então, assim, lindíssima essa edição. E eu tô com altas expectativas com essa leitura, então eu quero ler logo. Outra aqui, na verdade, que eu quero finalizar e pegar pra ler, entrei na Pirâmide Literária Nova, depois eu converso com vocês, Philippa Gregory. Nunca tinha lido nada dessa mulher, e já quero ler tudo aqui. Eu comecei lendo A Irmã de Ana Bolena, porque eu não tava conseguindo achar esse livro aqui. Tá, o que é, na verdade? A Irmã de Ana Bolena vai falar das irmãs Bolenas, no caso Maria e Ana Bolena. Eu já li 15% do livro, então assim, não consigo parar de ler esse livro, tá muito viciante. E eu quero depois ler, na verdade eu queria ler primeiro A Princesa Leal, que vai falar da vida de Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique VIII. Então, esse ambiente agora de Henrique VIII girando ao meu redor, tá? Então esses dois livros esse eu quero terminar e depois eu quero ir pegar esse aqui e quem sabe até outro livro da Philippa Gregory, tá? Vamos nos segurar nisso ou não. E também, assim, prioridades, 3 prioridades em que eu quero terminar dos meus 12 livros para 2026. O meu problema é que vocês podem ver que eu amo calhamaços, então fica esse problema, né? Porque aí eu quero ler vários livros, que eu pegue 5 livros para ler, que são livros enormes. Então estamos com O Vento Levou, Shogun e também As Benevolentes. Então são essas minhas pretensões literárias, com certeza, pelo menos até o final de 2026. Mas tem outras coisinhas aí, poderia ficar uma lista imensa, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês brevemente as minhas leituras do primeiro semestre. A Pérola, do John Steinbeck, Uma Confissão, de Tolstói, Os Livros e Você, de Somerset Maugham, Ben-Hur, do Lew Wallace, O Ópera dos Mortos, de Altran Dourado, O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, A Mentira, também de Nelson Rodrigues, O Mistério dos Sete Relógios, de Agatha Christie, Nó de Vibras, de François Mauriac, Hamlet, da Meg O'Farrell, Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, É Tempo de Morangos, da Bruna Martioli, Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Ridsen, O Manto de Cristo, do Lloyd Douglas, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, O Adversário, do Emmanuel Carré, O Maravilhoso Os Miseráveis, do Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado, também de Victor Hugo, Lendo Lolita em Teherã, da Zarna Fisi, Pedro Páramo, de Han Ruf, Zorra, do Coetzee, e por fim a última obra finalizada foi A Trégua, do Mário Benedetti. Então, pessoal, essas foram as leituras que eu finalizei no primeiro semestre do ano. Tem outras leituras que eu estava finalizando, então concluí só agora em julho. Tem outras que eu tô para concluir lá para agosto, setembro e tal, e depois vão aparecer aí no canal, tá bom? Comenta aqui as leituras que mais marcaram esse primeiro semestre de vocês, que mais te decepcionaram, quais desses livros aqui vocês leram, ficaram mais interessados em ler. Fiquem à vontade aí para compartilhar as respostas de vocês dessa tag. Gosto de fazer muito essa troca com vocês aqui nos comentários. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Não se esqueça de curtir, de hypar, de comprar com os meus links, que isso me ajuda bastante. Então, muito obrigada a todos vocês que fazem sempre isso, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.